Malembe, Malembe, o seu podcast quinzenal está de volta. Hoje temos um episódio super especial. Deveria ser o primeiro, mas não foi. Mas ainda vamos a tempo de poder partilhar com vocês este episódio especial, ao qual irão conhecer mais sobre quem são os Malembe, os verdadeiros malembinhos. Não obstante que a nossa produtora nos encurralou. Queríamos que ela estivesse cá conosco, mas decidiu, não vou, não quero aparecer e tal. Mas não tem problema não, nós entregamos da mesma. Vânia Silva. Mas ao meu lado tem o meu companheiro de sempre. Esqueci o meu nome. Malembão. Malembão, esse é o Malembão. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei onde é que você está assistindo o programa, o podcast, que não deixa de ser um programa, eu sempre digo isso. Solicito que você não esqueça de marcar aqui embaixo o sininho aqui no YouTube, para você ser sempre avisado e, claro, subscrever o canal e você ser avisado que vai começar um novo episódio. E é um prazer estar aqui, como o nosso madrinho acabou de anunciar. Hoje será um programa diferente, será um programa só com a equipa, ou pelo menos parte dela, da equipa do Malembe Malembe. Uma vez que eu quero demonstrar toda a minha indignação pela recusa, pela verdadeira até covardia por parte da nossa produtora, dona Vânia, não é? Que se recusou terminantemente a participar nesse episódio. E eu quero demonstrar aqui toda a minha revolta. Eu acho isso um ato de muita covardia, porque nós hoje temos só 3 pessoas e podíamos ter a 4ª pessoa. Mas pronto, a vida é assim. Uns dão a cara, o peito, as balas, e outros se refugiam atrás das câmeras. E conosco, a nossa companheira de Malembe Malembe, a Malembinha, a doutora Petra, conosco. Olá, Petra. Olá, JP, olá, madrinho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial, diferente, que nem nós sabemos muito bem o que é que vai sair daqui, mas com certeza coisas boas, autênticas e uma boa conversa. Isso tenho a certeza absoluta. Por isso vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Nós não sabemos, você não sabe, mas eu já sei. Vocês Eu também também não já sabem, sei. porque também depende das Eu já respostas que eu der. Antes de qualquer coisa, quero agradecer aos nossos patrocinadores, não é? A Cleo Eventos e ao melhor chocolate do mundo, que é a Chocolate Boutique. Cleo Eventos, um abraço. Chocolate Boutique, um abraço para você também. Ora, muito bem, vamos, sem mais delongas, começar aqui o nosso podcast de hoje, que para você que ligou agora, não é? Você pode voltar ao início, isso não é rádio, mas pronto. Hoje o podcast é só com a equipa do Malembe Malembe. Portanto, você vai ter o privilégio, porque é uma dama, de começar com a primeira pergunta. Eu começar com a primeira pergunta? Não, ela vai responder a primeira pergunta. Não, deixa ela fazer a primeira Querem que eu pergunta. faça uma pergunta? Sim, pode começar a fazer. Então, então tá bom. Esqueceu. Então vou fazer a pergunta. Calma. Não precisa destruir o cenário. Então vou fazer a pergunta que nós fazemos sempre aos nossos Ela convidados. ficou empolgada. Quem é o JP? Olha, essa pergunta que nós fazemos aos convidados, e você está a fazer a mim, a teoria de Sócrates diz que nós temos que nos descobrir, não é? Nós temos que saber quem somos nós. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança há muitos anos, muitas vezes, e continuo tentando descobrir quem eu sou. Portanto, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque a pessoa que está hoje aqui já não será a mesma de amanhã, assim como não é a mesma de ontem. Até porque a vida é evolução. Mas respondendo objetivamente, não sei te responder. Pronto. Ok. Ok, madrino. Poético, é? Muito poético, só sei que nada sei, né? Pois, eu sou o que sou. Sou Madrino Ventura, né? Isso nós já sabemos, né? Sim. Escritor. O quê? Escritor, Ah, escritor. mas cantor nas horas vagas. E mal. Horas muito vagas. Muito vaga, ainda bem que é muito pouco. Mas pronto, sem brincadeiras. Mas o que é que eu posso dizer? Gosto de pessoas, por isso que estou cá com vocês, né? Amo pessoas. Mas, e acima de tudo gosto de servir.
Mas... Então serve aqui uma bebida aqui pra gente. Não, acho que para mim o sentido da vida é servir. E gosto de partilhar. E trabalhar em equipa também, né? Sim, claro. Claro. Muito Mas bem. acho que tá bom. Agora é a tua vez, né? Quem é? Sou Petra. O que nós já sabíamos. Olha, tu, por exemplo, não disseste o teu nome. Há pessoas que não sabem que te chamas de José. Mas Não, pronto. Paulo Pérez. José Paulo Pérez. Sou Petra Tavares. Acima de tudo, sou uma pessoa de pessoas. Sou uma pessoa que, desde tenra idade, sempre gostou de partilhar, sempre gostou de ajudar. E tudo aquilo que veio a seguir só veio complementar aquilo que eu já sou, os valores que me definem, de ajudar o próximo, de contribuir, de colaborar, de servir também. Também é algo que me move muito. E acho que a coisa que mais me define é que sou uma pessoa de pessoas. E sou uma pessoa um pouco estranha, porque ao mesmo tempo que eu amo estar com pessoas, ao mesmo tempo também gosto muito de estar sozinha e estar no meu canto. E acho que é isso que me define em termos profissionais. Sou psicóloga, sou coach, sou um monte de coisas e tenho vários papéis e várias funções na minha vida, mas a maior coisa que me define é que sou uma pessoa de pessoas. E onde houverem pessoas, ali eu gosto de estar. Olha, há pouco disseste faço mil e umas coisas, sou assado e tal, cozido e tudo mais. Agora eu vou fazer a pergunta que gostas de fazer aos convidados. No meio disso tudo, se fosse para escolher alguma coisa, o que é que queria escolher? Psicóloga. Psicóloga. Sendo tu psicóloga, pode o psicólogo durante o processo desistir do paciente? Ai, pode. E deve também. É verdade. Acho que uma das maiores características de um psicólogo é ser humilde e conseguir reconhecer quando é que não está a conseguir ajudar a pessoa, ou porque não tem competências suficientes para ajudar aquela pessoa, para acompanhar aquela situação, ou porque existem, às vezes, valores que estão muito em choque com aquela pessoa, porque, querendo ou não, o psicólogo também é uma pessoa. E até há dias comentava isto com uma colega que, diferente de um médico que nós chegamos lá e dá-nos um diagnóstico e nós temos algumas consultas e fazemos exames e ele nos dá um diagnóstico, e pode haver um distanciamento, na parte da psicologia não pode haver esse distanciamento, porque quando nós estamos a acompanhar alguém implica que nós estejamos envolvidos no processo com aquela pessoa, implica empatia, que é uma das principais características que nós precisamos de ter para nos colocarmos no lugar do outro. E pode não existir essa empatia. A relação pode não ser bem estabelecida. E quando isso acontece, o próprio psicólogo deve ser humilde para reconhecer que, olha, não te estou a conseguir ajudar da melhor forma, vou-te encaminhar para outro colega ou o que for. Mas pode e deve quando sente que não está a conseguir ajudar aquela pessoa como poderia. E quem falhou durante esse processo? Foi o psicólogo ou o paciente? Ninguém falhou. As relações às vezes não dão certo. Até porque, como eu estava a dizer há bocadinho, pode ser por competências técnicas. Vou dar um exemplo: psicologia tem N áreas e eu hoje posso estar. Alguém pode procurar acompanhamento comigo porque está diagnosticado com anorexia e eu sei que eu tenho colegas muito mais especializados em comportamento alimentar do que eu. Não é uma área que eu estudo muito. Então, é ético da minha parte. Para com isso. É ético da minha parte eu dizer, olha, conheço colegas que têm mais especialização nessa área e que poderão ajudar-te mais nesse aspecto. Ou então pode acontecer a pessoa, lá está, sentir, e eu já senti isso, que não há um matching. A relação não é bem estabelecida. E aí também o psicólogo sente, ou a pessoa sente, e muitas vezes pode acontecer um dropout, que a pessoa deixa de aparecer, porque N vezes acontece de também pessoas dizerem, eu já tentei vários psicólogos e nunca me identifiquei, porque implica uma relação bem estabelecida, pode acontecer, mas não quer dizer que uma pessoa falha ou outra, simplesmente não deu certo. O que foi, JP? Estás olhando de uma forma muito séria. Estou a ouvir. Tá? Estou esperando só o meu momento. Estou a ouvir. Vai lá. Pode brilhar. Não. Eu continuo. Está indo bem. Então, o que é Maleme para ti? O que é que te motivou a seres uma malembinha? Tu obrigaste-me. Não me deste outra opção? Não podes dizer isso, senão as pessoas vão acreditar. O que é que me motivou? Olha, eu gosto de falar, gosto de comunicar, gosto de conhecer novas pessoas e a brincar. A brincar também é verdade, né? Porque foste tu que colocaste a proposta em cima da mesa e é difícil eu recusar. Ou quando pessoas que me são próximas e que vivem a vida da mesma forma do que eu, com este intuito de servir, é difícil eu recusar e dizer que não.
É mesmo? É mesmo. Vamos É nos mesmo. aprofundar mais sobre esse assunto. Você não consegue dizer não? Não, eu não disse que não Não consigo. consigo. Não, desculpa, É você difícil. difícil. Não, eu disse Então que tá é. bem, Não pronto. coloca palavras na minha boca, está gravado. Tá bem. Então você tem dificuldade em dizer não. Quando são coisas que eu gosto, tenho dificuldade em dizer que não. Coisas que você gosta a quem te pede e partilha dos seus ideais, é isso? Sim, sim. Muito E isso bem. às vezes faz com que eu me coloque em muita coisa, porque são coisas que eu gosto e são coisas que me fazem sentido, mas que é algo que eu preciso também de aprender a dizer não àquilo que eu gosto, porque nem tudo dá para fazer. Precisa aprender a dizer não? Sim, àquilo que eu gosto. Porque aquilo que eu não gosto para mim é fácil, né? Você reconhece essa falha? Sim, reconheço. Sim. Qual é a diferença entre ser psicóloga e ser coach? Porque você se apresentou sendo as duas coisas. Sim. Qual é a diferença e qual é a semelhança? Semelhança. Os dois procuram ajudar pessoas e estudam a parte do comportamento humano, desde padrões comportamentais, desde perfis de personalidade. A diferença, ou seja, o maior ponto comum é este: é o principal motivação de cada função profissional é ajudar pessoas. A diferença, podemos tanto ir para a parte dos estudos, como psicólogo tem que estudar no mínimo 6 anos para poder ser psicólogo, e um coach, infelizmente, às vezes tira só um curso de fim de semana e já se pode intitular como coach. E digo infelizmente porque existem formações e formações de coaching. Então, só por aí já existe uma grande diferença, porque um coach, às vezes nós não sabemos muito bem onde é que ele tirou a formação e está nas redes sociais a auto-intitular-se como coach, e nós às vezes não sabemos com quem é que ele aprendeu a fazer aquilo que ele faz. Em termos de intervenção, um psicólogo pode intervir em tudo aquilo que está relacionado com lidar com o comportamento humano, com dor emocional, com perturbação mental, com pessoas que estão bem, pessoas que estão mal, pessoas que estão por um fio na vida, ou pessoas que estão bem e querem realmente alcançar mais objetivos e querem ir para outros patamares. Um coach ele só pode trabalhar com pessoas que não têm dor emocional, pessoas que estão bem e querem alcançar outros objetivos. Normalmente eu digo que é como se aqui houvesse uma linha do presente e um coach ele pode trabalhar do presente para o futuro somente, do presente para o futuro, ou seja, não pode trabalhar o passado da pessoa, e um psicólogo ele pode andar numa dança entre o passado, o presente e o futuro, porque tem muito mais técnica, tem toda a técnica para o fazer. Um coach não. Então um coach só pode trabalhar com pessoas que estão bem, não com pessoas que estão com dor ou em sofrimento. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Okay. Um coaching nunca deve trabalhar com alguém que está em sofrimento. Um coach nunca deve trabalhar com alguém que está em sofrimento. Você que é coaching e trabalha com pessoas que estão em sofrimento, você então está prevaricando. Só que o problema é que ninguém controla. Pois. Quando uma pessoa liga para outra pessoa e diz assim: eu precisava sair com você para desabafar, para conversar sobre algumas coisas, você é uma boa ouvinte. Essa pessoa poderia ter sido um bom psicólogo? Por ser um bom ouvinte? Por ser um bom ouvinte e talvez até por dar bons conselhos? Não. Não? Não. Porque requer muito mais do que simplesmente ser um bom ouvinte. Ou dar bons conselhos. Costuma-se dizer que o psicólogo não dá conselhos. Mas pronto. Orientação com base no comportamento humano e naquilo que nós estudamos enquanto ciência, de estudar o padrão da pessoa. E o que é um conselho se não uma orientação? Não. Uma coisa, eu posso dar um conselho a dizer, uma pessoa vem me apresentar um problema. Eu estou com esse problema com os meus pais, eu estou com esse problema com o meu cônjuge e tudo mais, e está a acontecer isto e aquilo outro. Eu, enquanto pessoa como normal, sem estudos nenhuns e sem base científica nenhuma, posso dar um conselho de então sai de casa, então deixa essa pessoa, se isso está a acontecer. Isso pode ser um conselho que é com base na minha opinião, enquanto Petra. Um psicólogo ele não vai dar este conselho. Ele para já vai fazer muitas mais perguntas do que propriamente dar respostas. Que é, ok, mas o que é que não está a fazer, o que é que deixou de fazer sentido para ti aqui? Como é que tu já tentaste lidar com esta situação? O que é que para ti faria sentido? O que é que está a ir contra os teus valores? De que forma é que tu te podias posicionar de uma forma diferente? Há alguma forma que tu poderias comunicar que ainda não o fizeste? E ele próprio vai ajudar a pessoa, claro, é sempre um trabalho em conjunto, a chegar às respostas. Eu posso ter determinadas opiniões relativamente a clientes que eu acompanho, a pacientes que eu acompanho, mas eu não vou chegar lá e dar os meus conselhos enquanto Petra.
eu vou chegar lá e, através da ciência com a qual eu estudei, eu vou ajudar a pessoa a chegar às próprias respostas. Muito bem, vamos apertar mais um pouco aqui. Eu vou num endocrinologista, o Dr. X. E o endocrinologista que eu marquei uma consulta com ele é mais gordo do que eu. Ou então eu vou ao Dr. Y, que é cardiologista, e, a meio da consulta, ele saca de um cigarro e começa a fumar à minha frente. A questão que eu quero lhe colocar: um psicólogo tem traumas? Se a resposta for sim, eu queria saber quem trata dos traumas do psicólogo. Os psicólogos. Ah, os psicólogos eles se tratam entre eles. si. Sim, óbvio. Mas fazem isso a pro bono ou cobram a consulta óbvio também? que compra. Se o médico quiser fazer uma cirurgia, ele vai pagar a cirurgia, certo? Depende. Há médicos que A operam não ser que tenha uma graça. cunha, né? Mas pronto. E isso até devia ser algo obrigatório, que era os psicólogos todos passarem por um processo de terapia, pelo menos só para terem a sensação do que é estar do outro lado da cadeira. Como é que um psicólogo que tem fobia de barata pode tratar de alguém que tem a mesma fobia? Me explica isso que eu gostava de entender. Um psicólogo... que, fobia de barata não é assim tão relevante. Tá bem, mas um psicólogo que tenha... Você que é psicóloga, dê um exemplo de algo relevante. Um psicólogo que tem problemas no relacionamento pode acompanhar alguém que tem problemas no relacionamento. Isso não é incoerência total? Me explica. Não é. Ou aqui a gente utiliza Fala, aquele... Madrino. Ou aqui a gente pode utilizar casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que você separa as coisas? Você teve 2, 3, 4 casamentos, separou. Como é que você... Porque devem ter psicólogos que já se separaram, pelo menos alguma vez, não é? Como é que esse psicólogo que já se separou pode dar consulta a alguém que está num processo de crise e quer se separar? Me explica isso para eu poder entender. Essa pergunta é extremamente provocatória mesmo. E vem mais outras. Olha, mas eu prometo que o podcast não vai ser só bombardeio em cima de você. Tá. Daqui a pouco eu passo para o Madrino. Tá. Aqui nós podemos ter vários cenários em cima da mesa, que é a pessoa sentir que não está apta para acompanhar aquele caso porque está a passar por uma situação que ela já passou, por uma situação que ela está a passar. E é muito comum isso acontecer. Eu às vezes até falo com colegas minhas que dizem que isso é a lei da atração e que tu atrás aquilo que tu estás a viver, porque é muito comum de estamos a viver um processo de luto e de repente aparece-nos um paciente que está a viver um processo de luto. Ou estamos a viver um problema familiar e de repente aparece alguém que está a viver um problema familiar e vem-nos pedir acompanhamento por causa disso. E N vezes isso acontece. Comigo, com clientes minhos, com colegas minhas. Digo colegas porque falo mais com mulheres do que propriamente com homens, mas nós estamos a passar por uma situação e aparece-nos alguém exatamente com essa mesma situação. E de nós estarmos a acompanhar aquela pessoa e aquilo que nós dizemos à pessoa é como se, ok, isto aqui também serve para mim, eu também devia estar a colocar isto em prática, eu também devia ver as coisas desta forma. Então, isso é uma coisa que pode acontecer porque nós somos humanos, todos nós temos traumas, todos nós temos o nosso passado. Costumo dizer que, independentemente de uma pessoa que tenha uma infância boa ou uma infância má, toda a gente vai ter traumas. Porque todos nós temos alguma coisa que nós interpretamos de forma diferente do que aquilo que o nosso irmão interpretou, ou que entendemos de forma diferente do que aquilo que a nossa família entendeu. Todos nós temos as nossas coisas a trabalhar, todos nós temos as nossas inseguranças, todos nós, porque somos humanos e é normal. Então, pode acontecer. Nós temos pessoas à nossa frente que passaram pelo mesmo que nós, ou que se calhar nós sabemos que aquilo que vamos estar a trabalhar com aquela pessoa é algo que também devíamos estar a trabalhar em nós. E isso, inclusive, pode também mexer connosco. E por isso é que é importante nós também fazermos terapia para também conseguirmos trabalhar as nossas próprias questões. Mas, lá está, a pessoa pode sentir que não é apta para acompanhar o outro porque está até, se calhar, a ressoar muito dentro do próprio psicólogo ou dentro da própria psicóloga por causa de todas aquelas questões que estão a ser trabalhadas. Mas é possível, porquê? Porque existe o psicólogo pessoa e existe o psicólogo profissional. Então, uma forma como o médico que fuma, ele orienta os pacientes dele a deixar de fumar, do género, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Um psicólogo também, ele pode estar ali ser o melhor psicólogo dentro de 4 paredes dentro do consultório, mas quando ele fecha, ele tem a vida pessoal dele para lidar e tem os problemas dele para lidar como qualquer outro ser humano. E acho que isso é um peso tremendo que se coloca em cima dos psicólogos, que é como se os psicólogos tivessem que ter todos os problemas da vida resolvidos para poder acompanhar alguém. Isso está errado, porque nós também somos humanos. Também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e não é só porque eu estou a passar uma má fase que agora vou dizer, olha, não vou atender durante 1 mês enquanto eu não resolver esta situação na minha vida. Não faz sentido, porque é o meu trabalho.
E eu, mais uma vez, estou ali enquanto psicóloga. É um papel muito difícil de separar e por isso é que é importante. Nós fazemos terapia, nós conseguimos ter rotinas que nos ajudem a desligar, porque é muito fácil nós fecharmos o consultório e levarmos os problemas das pessoas para casa, entre aspas, mas é algo que nós já sabemos à partida, não é? Quando entramos neste mundo da psicologia clínica, porque existem outras áreas que não são tão envolventes como a psicologia clínica, mas que é totalmente viável de ser feita esta separação com terapia, com uma boa rotina de autocuidado, a colocar limites e a saber que uma coisa é Petra e outra coisa é Petra psicóloga. Responde à pergunta? Mais ou menos. Ainda não estou satisfeito, mas chegaremos lá. Vou dar um tempo para você respirar. Obrigada, JP. Madrino, você disse que gosta de servir. Até onde vai o limite de servir? A partir do momento em que o ato de servir agride aquilo que são os meus valores, automaticamente é o limite. Porque eu não posso servir ao ponto de agredir aquilo que são os meus valores. Também tem uma pergunta para ti, Jota. Estamos aqui para isso. Salientando que o Malembe de hoje é diferente, ok? Era para sermos 4 aqui, porque a nossa produtora se recusou. Ela está sentada atrás desta câmera, e é para você que eu estou falando, dona Vânia Lopes. A senhora é uma boa produtora, mas é uma covarde. A senhora nos deixou aqui, pode, se quiser, eu passo-lhe o microfone e tenho o direito de resposta. Quer responder? Pega o microfone e responde. Nos deixou aqui nessa situação em que estamos só os 3, porque era para estarmos os 4. Mas inventou que está com um problema de unha encravada, não sei o que, não sei o que. Vamos lá, Madrino. Vamos lá. Pergunta. JP é um homem com bastante experiência, que já nem tanto quanto você torce está tentando o cabo da boa esperança e tudo mais. Eu não torço o cabo, eu dou a volta. Deu a volta e tudo mais. Tomara eu poder torcer o cabo da boa esperança. Exatamente. Com uma experiência, diria até um pouco provocatória, como dizes, do Senhor dos Anéis, né? Do ponto de vista, a tua experiência enquanto... Não estou a ler aqui nada. Eu estava pensando. Não estou a ler, que a pergunta não está aqui, não. Estava procurando a pergunta. Até que ponto nós devemos impor o limite às pessoas referente àquilo que é as relações pessoais ou amorosas? Porque o Jota lida com pessoas e tem a sua experiência. Não sei se fiz-me entender. Não. Não? Não, eu não entendi por causa da frase final. Porque relações amorosas, eu lido com pessoas... Faz de novo. Amorosas de uma maneira como se eu fosse muito burro. Explica de novo. Como é que tu vais impor os limites do ponto de vista das relações amorosas e do ponto de vista das relações interpessoais? Bom, em relação às relações ou à relação amorosa, é algo que tem que ser feito por mim e, eventualmente, pela pessoa com quem eu me relaciono. Não pode ser algo imposto só por mim. Tem que ser um conjunto de regras elaboradas pelos dois, não é? Em que os dois têm que aceitar as regras do jogo. Isso é a minha opinião em relação à relação amorosa. A outra pergunta era em relação a... Relações interpessoais. As relações interpessoais. Aí eu acho que é um pouquinho mais fácil, não é? Porque é o seguinte, não havendo sentimento, você consegue colocar certos limites, mas também consegue ter um pouquinho mais de tolerância em relação a determinadas situações. Como, por exemplo, no trabalho. Às vezes você tem que engolir alguma coisa, digamos assim, porque você realmente precisa do trabalho. Até um ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo, E a mesma coisa em relação às amizades, não é? Você, quando tem alguém que falha, digamos assim, com você de alguma forma, você tem duas opções. Ou você dá uma chance a essa pessoa, ou você simplesmente corta com essa pessoa. Tudo que não envolva emoção é muito mais fácil de gerir. Eu tenho por norma que... eu tenho pouquíssimos, eu acho que até se conta nos dedos de uma mão,
tipo a do Lula, que só tem 4, eu tenho pouquíssimos amigos no meu local de trabalho. Eu tenho colegas de trabalho. Agora, amigos, eu tenho pouquíssimos. Até por defesa. Eu acho que quando você impõe certos limites no trabalho, você até sai beneficiado com isso. Agora, as relações pessoais, é o que eu disse, você tem as suas regras, não é? E parafraseando os coachings, os coaches, desculpa, águia anda com águia, rato anda com rato, não é? Você não pode andar com hienas, você não pode andar com predadores, não é? É mais ou menos isso. Pelo menos eu penso assim, eu que já dobrei o cabo da esperança. Já dobrou o cabo. Quanto tempo tem de experiência de rádio? Experiência de rádio? Sei lá. Eu acho que desde os 15, 16 anos. Nossa. Mas também te digo uma coisa. Nos dias de hoje, não adianta nada você ter a experiência que você tem. Primeiro, porque ela não é respeitada. Ok? Uma pessoa que entra no mercado de trabalho hoje, está diante de você, que tem 40 anos de rádio, para aquela pessoa, aquilo não vale nada. Infelizmente. Infelizmente. Mas é o que a gente vê hoje. A gente hoje vê alunos ou formandos sendo formados pelas faculdades que vêm totalmente despreparados, até porque tem aulas com professores que já saíram do meio há muito tempo, estão completamente desatualizados de tudo, mas não estão muito preocupados em beber do teu conhecimento. Eu percebo isso. As pessoas já saem das faculdades achando que são excelentes, são maravilhosas, são altamente capacitadas, e, na verdade, não são. Por isso que nós hoje temos o meio de comunicação, não só aqui em Portugal, mas de uma forma geral no mundo todo, da maneira que está. Qual foi o momento mais desafiante para ti até agora? O momento mais desafiante para mim até agora será na próxima semana. Eu sempre acho que o momento desafiante é aquele que virá, porque aquele que já passou, já passou. Então, e o mais difícil? Todos os momentos são difíceis, com mais ou menos grau. Porque o mais difícil, por exemplo, as minhas avós faleceram com um dia de intervalo. Uma avó faleceu, passou um dia, no dia seguinte faleceu outra avó. Eu não deixei de fazer programa. Eu estava no ar quando fui informado, eu continuei fazendo o programa. No dia seguinte, eu fiz o programa. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Eu não deixei de trabalhar, eu não saí do ar por causa disso, porque eu acho que as pessoas que lidam com comunicação, elas têm uma missão, acima de tudo, de passar algum tipo de energia para quem está te ouvindo. É mais ou menos como o trabalho do psicólogo também. Há muita gente que está ouvindo uma rádio porque está completamente sozinho. E, às vezes, aquele locutor falando bem, falando mal, é a única companhia que aquela pessoa tem. Então, você tem que levar em consideração isso. É claro que há situações... Por exemplo, olha, respondendo a tua pergunta agora com exatidão, qual foi o momento mais difícil? Foi ter que intervir numa entrevista que estava acontecendo na rádio onde eu trabalhava e que estavam colegas que não tinham se preparado para a entrevista e estavam a entrevistar a figura A pensando que ela era a figura B. E estava um pandemônio, até que o diretor deu um grito no meu ouvido e disse assim, vai lá e salva a situação. E eu estava sem voz nesse dia. Eu estava sem voz. E eu disse, eu não posso, eu estou sem voz. Eu não posso, estou sem voz. Foi o que eu disse. Vai assim mesmo, vai assim mesmo. E fui tentar controlar a situação, porque estava entrevistando uma atriz e achavam que aquela atriz era outra atriz que tinha o mesmo nome. Isso é um pouquinho baseado no que eu acabei de dizer. Pessoas que saem da faculdade com o curso e acham que já sabem tudo. Mas pronto, eu acho que cada função, cada trabalho tem a sua especificidade, não é? Nós temos aqui gente ligada à área de saúde, nós temos aqui ligada à psicologia, tem você ligado ao RH, não é? Aos recursos dos humanos, pois é. Cada um tem o seu desafio diário, não é? Eu também poderia dar exemplo. Qual é o mais difícil? É acordar todos os dias de manhã. Não, acordar até é fácil. O difícil é levantar da cama, não é? O difícil é levantar da cama, às vezes sem vontade, sem motivação, e você tem que se automotivar, não é? Ok. E o que... De novo, eu? Sim. Agora vamos te apertar a ti. Qual é a maior experiência ou o maior aprendizado que gostarias de partilhar com os nossos
ouvintes, subscritores, seja em que parte do mundo estejam a nos ouvir, subscrevam o canal. Temos aqui o nosso malembão com vocês, esse episódio super especial. Aproveitem que nem sempre que temos esse poço de conhecimento, em vez de entrevistar, a partilhar a sua experiência. Qual é o maior aprendizado? O maior aprendizado é o seguinte: no dia que você tiver a certeza que você sabe tudo, você está liquidado. No dia que você assumir que você tem conhecimento suficiente, que sabe tudo, que é bem dotado no sentido do trabalho, que você tem todo o conhecimento, esquece, você está liquidado. Porque a gente está a aprender todos os dias. Eu costumo muitas vezes dizer que para o trabalho que eu desempenho, eu tenho que ter duas coisas em atenção. Eu tenho que ter saúde, porque sem saúde eu não consigo fazer nada, não é? Eu sem voz, eu doente, com dor de dente, com dor ou gripado, eu não consigo trabalhar. E a outra coisa que é importantíssima, e está cada vez mais difícil, é estar sempre atualizado com o desenvolvimento das tecnologias, não é? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, transmitindo para o mundo todo, era algo impensável, hein, Lucas? 10 anos, 20 anos atrás? Por aí, né? Quem é que podia pensar, há 20 anos atrás, que 3 ou 4 malembes iam se juntar, fazer um podcast, chamar convidados, e quem está lá em África, quem está na América do Sul, na América do Norte, quem está na Oceania, quem está na Lua, quem está em Marte, de repente tem lá a internet e estão captando, não é? A gente não sabe. Quem é que podia imaginar que nós poderíamos estar aqui falando como se estivéssemos num grande meio de comunicação, não é? Não deixa de ser um grande meio de comunicação, porque a gente utiliza a ferramenta do YouTube, que hoje eu acho que vence, assim, mas de lavada, os próprios sinais de televisão. Hoje todo mundo faz a sua programação. Portanto, é o que eu digo, você tem que ter saúde e estar atualizado com a evolução, com o desenvolvimento tecnológico. Provavelmente, o Lucas, que está ali operando câmera, microfone, ele deve ter conhecimento de que existe material hoje muito mais avançado do que esse que ele está a usar agora, não é? E tem que estar preparado para uma troca, porque hoje as coisas são todas muito fáceis, são muito instantâneas. Assim é na televisão, assim é na rádio, assim é nos jornais, não é? Hoje em dia, ninguém lembra, quer dizer, ninguém lembra. Eu não sei se vocês lembram como é que era antigamente. Antigamente, o jornal de papel, não é? Em que você ia para a casa de banho e levava o jornal, não é? E aos domingos demorava ainda mais na casa de banho, porque o jornal de domingo era maior ainda, perdia aquilo um tempo. Hoje isso tudo deixou de ser. Hoje o jornal, as revistas, os livros, está tudo aqui na palma da mão. E eu, às vezes, tenho dificuldade em manusear um telemóvel, até mesmo um computador. Eu tenho um filho que vai fazer 12 anos, agora em fevereiro de 2025. Ele faz coisas no telemóvel dele que eu não sei como é que ele faz. Né? Eu não sei como é que ele faz, como é que ele descobre, que eu não consigo. Mas pronto, é assim, para não me estender mais, porque eu também tenho mais perguntas para fazer. Posso fazer uma pergunta? Você já fez. Faz. Você acabou de fazer. Você, quando me pergunta se posso fazer uma pergunta, você acabou de fazer. Você pode fazer outra. Então, tu há pouco falaste uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que tiveste as tuas avós que faleceram. As tuas avós que faleceram com um dia de diferença e que tu continuaste a trabalhar. Isso é uma... A minha questão é, até que ponto muitas vezes tu queres viver a tua missão e nesse momento, né, foi a tua missão que te continuou enquanto comunicador, que continua a mover-te, não te faz abafar certas coisas da tua vida ou certas emoções que se calhar precisavam de mais atenção ou certas coisas que poderiam precisar de mais atenção, mas em prol da missão e em prol do servir o outro, que eu também vejo isso como servir, acabam por ficar abafadas. Porque não, tenho que continuar porque é a minha missão. Ou seja, como é que se encontra aqui este equilíbrio entre servir, entre permanecer na minha missão, mas também ter que lidar com questões minhas internas e emoções e situações da vida. Isso é uma boa gestão emocional, porque se calhar tu consegues gerir as tuas emoções de forma diferente, ou é deixa para lá que eu tenho que continuar aqui no meu caminho? Até pode ser uma boia, não é? Você, no meio do oceano, você se agarra a qualquer coisa para não afundar. Primeiro, eu não considero uma missão. Eu considero um dom que Deus me emprestou. Atenção que eu tenho umas perspectivas de vida muito contraditórias. Eu tanto estou falando que Deus me emprestou um dom, como daqui a pouco eu posso falar outra coisa que contradiz totalmente o que eu acabei de dizer.
Por isso que eu digo que a gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que cada um tem um dom. Nós tivemos aqui o Praia, que excelente guitarrista, né? E outros convidados todos excelentes nas suas áreas. Eu acho que cada um tem um dom que é emprestado por Deus, digamos assim. E depois você vai devolver esse dom. Eu não acho uma missão, eu acho um dom. E qual é o dom? É o dom de comunicar. Porque às vezes a pessoa, você falou aquilo, mas aquilo tá maldito, aquilo está errado. É claro que você tem que ter cuidado com as coisas que você diz, não é? Usar o português correto, às vezes não dá, porque a própria convivência com pessoas que não praticam o português correto acaba te influenciando, não é? É complicado. Mas não estou jogando a culpa para cima das pessoas. O próprio fato de você não ler hoje mais como você lia antigamente influencia na sua locução. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho um exemplo de vida. Eu não o conheci, nem de perto, nem de longe, mas eu tenho um exemplo que foi o Fred Mercury. Quando o Fred Mercury faleceu, eu acho que, assim como eu, muita gente sentiu, mesmo estando a milhares e milhares de quilômetros de distância, porque era alguém que reunia uma série de emoções coincidentes nas pessoas. O cara era um showman incrível, o cara cantava muito, e quando ele faleceu, eu não vou dizer, foi como se eu perdesse alguém da família. Não, isso seria um exagero. Mas eu senti. E por que eu senti? Porque foi uma pessoa que, até quase o seu último suspiro, continuou desenvolvendo o seu trabalho, chegou a ir para o estúdio e gravar deitado, porque não tinha condições de ficar em pé. E eu acho isso um exemplo assim, fantástico. Você chama de missão, eu chamo de dom. É claro que nós, antes de tudo, somos seres humanos. E acredito que muitas das vezes, eu me socorri no trabalho e deixei o rio levar, a água passar, escorado no meu trabalho. O meu trabalho sempre foi a minha cachaça, foi sempre o meu vício. Não, tem 2 vícios, comida e depois o meu trabalho, para ser franco. Mas eu acho que sim. Eu acho que quando você ama o que você faz e quando você faz o que você ama, você consegue aguentar muito mais coisas. Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que têm que acordar de manhã para trabalhar numa coisa que odeiam, para trabalhar numa coisa que detestam. Eu acho que, nesse sentido, apesar de eu não gostar de muita coisa, apesar de eu detestar muita coisa, apesar de eu odiar muita coisa, eu acho que eu sou um privilegiado. Obrigada. De nada disponha. O Madrino, que ele está ali muito caladinho. Eu não, eu sou o que faço as perguntas. Eu sou o pivô. É que faço as perguntas, né? Eu queria fazer uma questão, Jota, a propósito. Ele falava que gostas muito do que faz e tudo mais, amas. Lá, o que você eu quero saber. Até lá, porque eu respondo. Até que ponto o teu trabalho e o teu ambiente de trabalho poderá impactar naquilo que consideras o teu dom? Como ultrapassar esta situação? Eu costumo dizer que você não joga ping-pong ou tênis de mesa sozinho, né? Você não chega numa mesa, pega na bolinha, pega na raquete, joga, e se não tiver ninguém do outro lado para te devolver a bola, não vai ter jogo, a não ser que você jogue contra uma parede. Mas mesmo assim não é jogo. O que eu quero responder com isso é o seguinte: se não houver trabalho em equipe, com uma liderança adequada e eficiente, isso impacta não só no meu trabalho, mas no trabalho e nas vidas de todas as pessoas que estão ali a desenvolver o seu trabalho. Quando uma equipa é podada de uma série em uma série de situações, você está matando o teu trabalho, você está matando a tua paixão, você está matando o amor que você tem pelo teu trabalho, pelo teu dia a dia, pelo teu ganha-pão, não é? Aí você começa a se transformar naquela pessoa que acorda todos os dias de mau humor porque tem que ir para o trabalho, aí você está se transformando naquela pessoa. Mas, acima de tudo, você tem que ter esperança. Esperança que as coisas evoluam, que evoluam e que as coisas melhorem.
Tem Não a sei se eu te respondi. É a esperança que te faz manter, no fundo. Sim, Ok. sim, até porque dizem que a esperança é a última que corre. Sim, eu fiz essa questão porque... Eu tô brincando, viu? Eu sei que é a última que morre. Senão, vão pensar cair em cima. Mas também eu tô um pouco me lixando. Porque nós muitas vezes discutimos isso, esperança, fé, esperança e tudo mais. Daí ter feito essa questão. Mas, Petra, tinhas uma questão? Não, eu queria que o Jota te fizesse perguntas para te apertar também um pouco. Não, mas eu tenho uma questão que até pode ser para os dois. Cada um vai ter a sua possibilidade de tempo de antena. De responder. Você é ligado à área de recursos humanos. A Petra não deixa de ser ligada a uma área dos recursos humanos, que é a psicologia. E vocês já, em vários programas, demonstraram aqui a vossa devoção por Deus. Ok? Isso não é segredo para nenhum de vocês. Até que ponto vocês acham que ter uma fé, frequentar uma igreja, ter uma religião, não vai contra a saúde mental de uma pessoa? Eu vou explicar por quê. Porque tudo na igreja, independente dela, qual seja, eu não estou aqui colocando em questão a igreja A, B, C, estou colocando todas. Tudo é pecado, tudo é proibido, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você é obrigado a contribuir, é bíblico que você tem que dar o dízimo. Até que ponto todo esse conjunto de regras não pode alterar ou influenciar na saúde mental de uma pessoa que segue a fé totalmente, digamos, à risca? Eu vou deixar a psicóloga responder primeiro, vou te dar a vantagem de ter tempo para pensar. Não pode responder primeiro, Madrino. Eu posso responder? Tranquilo. Antes de mais nada, vou só fazer aqui uma breve introdução a propósito do que o Jota dizia relativamente à psicóloga ser também, no fundo, recursos humanos. E os recursos humanos também ser um pouco de psicólogo. Um pouco, sim. Disse muito bem. A gestão de recursos humanos é uma área muito recente, nasceu no século XX, e tanto quem desempenhava os recursos humanos eram os psicólogos das organizações. Entretanto, a partir do século XX, aí é que nasce a atual gestão moderna dos recursos humanos. Só fazer só uma introdução básica do que é aquilo. E aí sim, através das escolas clássicas, nós vamos fazer uma analogia que aí iremos entrar, seria muito extenso, desde Fayol, Ford e tal, e chegamos até Max Weber e por aí fora vai surgindo a escola clássica. Entretanto, do ponto de vista da fé, trazendo aqui a gênese da tua questão no fundo, eu considero que a Bíblia ou a igreja não obriga nada a ninguém. E eu posso fazer uma analogia um pouco do âmbito de direito, daquilo que é direito à doutrina e à jurisprudência. Ou seja, a agência de direito também está ligada aos fundamentos cristãos. E do ponto de vista de direito, nós temos normas imperativas e normas que não são imperativas. O que é imperativo? Aquilo que é considerado obrigatório e aquilo que é sugestão. E do ponto de vista bíblico, nós temos sugestões. Por isso Deus nos dá o que nós chamamos livre-arbítrio. O que Deus vai te dar é apenas ou a igreja, no caso, a igreja, nós temos o pastor como a figura, ou o bispo como a figura expoente da igreja que está lá, pautado na palavra de Deus, que é a Bíblia, a nos dar a orientação. Agora, tu recebes uma orientação, tens que saber filtrar se aquilo está pautado ou não a palavra de Deus, porque nós temos que saber separar aquilo que é a opinião do homem daquilo que é a palavra de Deus. E aí sim é que depende um pouco também da capacidade cognitiva racional da pessoa em saber filtrar, porque nem tudo que estão a dar-me é para eu beber. Até a própria Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tu tens que saber também fazer esse filtro. Por isso, eu não considero que a Bíblia ou a igreja traga algum tipo de conflito emocional na pessoa. Pelo contrário, acho que a igreja traz aquilo que eu chamo de conflito funcional, não disfuncional, ou seja, um conflito positivo, porque contribui para a saúde mental da pessoa de forma positiva, contribui para o equilíbrio emocional de forma positiva e, no fundo, contribui, acima de tudo, para moldar o caráter de muitas pessoas, porque eu posso ser a última Bíblia que tu estás a ler através de mim. Isto é, tu não lês a Bíblia, mas tu consegues muitas das vezes ver
um caráter diferenciado em mim. Tu não me vês em ambientes impróprios, tu não me vês em circunstâncias que tu várias vezes vês. Pô. É diferenciado em relação... Claro, não temos uma postura religiosa, né? Tudo sempre pautado, assento aquilo que já dizia, equilíbrio. A base de tudo, para mim, é equilíbrio e não tem que estar numa doutrina, por assim dizer, seguir aquilo à risca. Não. Eu poderia ir muito mais longe, não vou ser extensivo, porque senão vamos entrar aqui em questões que daria mais um segundo podcast. Tu vês a Bíblia, só para terminar o raciocínio, a Bíblia não esconde o erro de nenhum homem do passado. Isso já tivemos a debater em outra hora, não sei se te recordas. Abraão errou, eu tenho isso para mim até hoje. Davi, a Bíblia diz, homem segundo o seu coração. Se tu fazeres uma analogia, uma peregrinação, seja lá o que for, em toda a Bíblia não vai ver ninguém que Deus compara segundo o seu coração, senão Davi. Mas Davi cometeu as maiores atrocidades. Davi adulterou, Davi matou, Davi fez as maiores atrocidades possível. Mas ainda assim Deus compara ele segundo o seu coração. Isso tudo para dizer o quê? A Bíblia não esconde o erro de nenhum homem do passado. E nós não podemos seguir homens. Só um que não errou, que é Jesus. Então o meu foco não é igreja, não é pastor, não. O meu foco é Cristo. Por isso que muitas vezes tivemos aqueles conflitos, não sei o que, não sigo o homem. Tivemos e temos. Tivemos e temos. Mas sempre com garbo, elegância e, acima de tudo, respeito. Respeito, não é? sempre, sempre, exatamente. Aliás, uma das gentes até do Nascimento Podcast foi precisamente isso. Sim. Foi precisamente isso. Por isso, há princípios da minha doutrina, digo doutrina cristã e doutrina, que eu saiba, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, falo isso com orgulho, porque sinto-me que lá está. Tem igrejas, claro, como qualquer igreja, tem as suas falhas, os seus defeitos, não sei o quê, mas eu faço uma analogia e tu poderás até dizer isso melhor do que eu, que é do tipo, isso é como uma mulher. Tu poderás andar, mas no fim do dia vais ver, a mulher é tudo igual, é a mesma coisa, os mesmos defeitos, tudo, mas nunca vais encontrar a mulher perfeita. Eu costumo fazer essa analogia em relação à igreja. Nunca vais encontrar a igreja perfeita. Eu encontrei essa, que eu identifiquei, é a minha igreja, é a minha fé. Há princípios que para mim são bases inegociáveis e continuei firme. Como é que é a psicologia? Eu sei que você está me devendo uma resposta. Como é que a psicologia vê essa analogia feita aqui pelo companheiro Madreno? Por que a mulher e não o homem? Não entendi. Ele falou da mulher porque ele é heterossexual. Exatamente. Exatamente. Eu não sabia. Ele é heterossexual, eu não sabia. Exatamente. Olha, eu descobri uma coisa agora. O Madreno é heterossexual. Entendi. Sim, mas o fato dele ser heterossexual não implica que ele não possa dar o exemplo com o homem. Mas para ele fez sentido dar o exemplo assim. Okay. Faz sentido para ti, JP? Tudo. Se ele é heterossexual, muito prazer. A resposta da pergunta que eu fiz. Já esqueceu qual é a pergunta? Não, eu sei qual é a pergunta, mas vou tentar não repetir aquilo que o Marinho disse, porque ele deu uma resposta muito completa. Mas para mim existe uma grande diferença entre aquilo que é a igreja e a instituição e entre aquilo que é fé em Cristo. E... o exemplo disso é que existem várias igrejas, inúmeras igrejas que têm a mesma fé em Cristo, que são cristãs, são evangélicas e todas se baseiam na Bíblia, todas se baseiam na palavra. Só que depois cada uma faz a sua própria interpretação. E hoje em dia, por acaso até hoje vi um Reels que dizia que era mesmo só assim, leiam a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia. Porque quando vocês não leem a Bíblia, vocês acabam por se sujeitar à interpretação que os homens fazem da Bíblia, aquilo que os homens dizem que muitas vezes pode não estar na Bíblia. E para mim aquilo que me protege e que eu oriento as pessoas também é saberem separar aquilo que é instituição e aquilo que é fé em Cristo. Jesus Cristo nunca vai prejudicar a nossa saúde mental, muito pelo contrário. Para mim a fé, para mim o ir à igreja é um recurso emocional muito grande e muito forte. Inclusive para as pessoas terem mais esperança, para as pessoas terem mais resiliência, para as pessoas conseguirem passar por cima de certas situações, para as pessoas conseguirem se superar a elas e superar aquilo que lhes acontece. Então eu nunca vou associar ir a uma igreja a vai prejudicar a tua saúde mental.
Agora, o que pode prejudicar a tua saúde mental é aquilo a que tu te sujeitas a fazer que vai contra aquilo que é a palavra de Deus ou que ultrapassa aquilo que é a orientação bíblica e a orientação que Jesus nos deixou. Ficou claro? Mais ou menos. Mas Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Estamos bem. Mas eu posso estender um pouco mais. Não, pode, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Não sei todos de cor. Primeiro, não amar matarás. Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, não adulterar, não olhar a mulher do outro. Muito bem. Como é que a psicóloga encara uma situação de alguém que te conta em consultório que traiu, que foi adúltero? Como é que você consegue colocar de lado o lado religioso do lado profissional e tratar dessa situação de forma me falta a palavra, de forma neutra. Exatamente. Muito obrigado, doutora. Eu acompanho as pessoas de acordo com a visão do mundo delas, não de acordo com a minha visão do mundo. Então, de acordo com a visão do mundo delas e de acordo com a minha ciência, com a ciência pela qual eu estudei. Mas como ter uma visão do mundo delas se a visão que te tentam colocar através da fé tem uma série de regras? Como é que você consegue ver aquilo que você não pode aceitar e que você não compactua? Vou buscar uma coisa que eu disse mais cedo, que é: existe a Petra humana, a Petra é cristã, a Petra move-se por princípios cristãos na vida dela, é o que guia as minhas decisões, é o que guia o meu caminho, é o que guia aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. No consultório entre aspas, ok? Só como analogia, eu guio-me pela parte profissional, eu guio-me pela ciência e pela psicologia. E quando eu estou diante de alguém que, por exemplo, na minha visão ideológica, na minha visão cristã, a pessoa não deve adulterar, porque vai contra os 10 mandamentos, vai contra os princípios, não é, bíblicos. Mas também aí tocaste num ponto que é um bocadinho também moralidade, porque se uma pessoa vem pedir acompanhamento comigo e sente-se mal por ter traído alguém, é porque ela já tem o princípio moral que ela não devia trair. Então por aí até é fácil de pegar. Mas há outras coisas que podem entrar em conflito, que a pessoa na cabeça dela, para ela aquilo é normal, e eu sei que na minha visão enquanto Petra, para mim seria inegociável, para mim seria inadmissível para aquilo que eu movo a minha vida, que são os meus princípios cristãos em Jesus Cristo. Mas naquele momento que eu estou a acompanhar aquela pessoa, eu preciso de procurar entender, aí entra a parte da empatia, como é que aquela pessoa vê o mundo. Porque é que aquilo lhe está a fazer confusão, ou porque é que aquilo não lhe faz confusão, se não lhe faz confusão, eu não posso julgar aquela pessoa. Há pessoas que é normal trair. Podem chegar e podem ter 2 famílias, e para elas aquilo é normal. Quem sou eu para dizer tu estás errado? Até cultural tu não podes também. fazer isso. Cultural, exatamente. Em África, nem se fala. E que às vezes isso pode entrar em choque. Mas eu tenho que entender que eu estou ali para ajudar aquela pessoa dentro do mundo dela. Eu não estou ali para lhe trazer para o meu mundo. E às vezes fazem muito essa pergunta: como é que eu consigo separar as coisas? Para já, eu posso falar da fé dentro do consultório se a pessoa me fala da fé primeiro. Eu já tive pessoas que o trabalho de casa delas era voltar a ir à igreja. Mas não foi porque eu disse ou porque aquilo é importante para mim. Foi porque a pessoa me disse: olha, realmente há algo que eu noto que eu antigamente fazia, que eu deixei de fazer. Eu era uma pessoa mais crente, eu era uma pessoa que orava, ou que rezava, ou que ia à igreja. Isso então, ok. Que tal se nós voltarmos a fazer isso? O que é que tu podes fazer para voltar a fazer isso? Isso é a tua praia, não é? Mas porquê? Porque faz parte do mundo dela, não faz parte do meu mundo. Percebes? Percebo. Mas esse discurso é música para os seus ouvidos. É uma área que você está totalmente confortável, não é? Agora, imagina você imagina você ter um cliente que é completamente ateu, com umas teorias bem fundamentadas, em que você começa a ouvir coisas que vão de encontro à tua fé. Vão totalmente contra. Como é que você gera essas emoções? Numa das primeiras perguntas que vocês me fizeram, que eu posso escolher não acompanhar aquela pessoa. Eu posso chegar e se eu sentir que aquilo está a ferir demasiado os meus sentimentos... Isso? Não, nunca aconteceu, graças a Deus. Até porque, verdade seja dita, eu trabalho com as redes sociais. Não tem ninguém que entre no meu Instagram que não sabe que eu sou cristã. Vir um ateu ter comigo para pedir acompanhamento,
é um pouco estranho. Mas aqui, tá? eu acho que o problema... Por isso é que eu digo que nunca aconteceu. Sim. E também seria pouco provável de acontecer pela forma como eu me abro e como eu me posiciono e da forma como eu me exponho também nesse sentido. Então é normal que as pessoas que já vêm procurar acompanhamento comigo já se identificam comigo de alguma forma. Mas poderia acontecer. Poderia haver alguém em consultório que seria um choque muito grande para com os meus próprios valores e os meus próprios princípios. Aí eu posso fazer supervisão, que é ir ter com um psicólogo mais velho para me ajudar a orientar nestas questões, ou na minha própria terapia eu lidar com isto e aprender a separar as águas, ou seja, pedir ajuda e conselho a alguém mais experiente do que eu, ou então dizer, olha, eu sinto que o nosso acompanhamento não está a correr bem, que há aqui algumas questões que eu não estou a conseguir trabalhar contigo, posso não chegar e dizer diretamente, olha, eu não te quero acompanhar mais porque tu és ateu e eu sou cristã. Mas falar de forma a que a pessoa entenda que a relação terapêutica não está a funcionar da melhor forma e já ir com uma sugestão de algum colega ou de alguma colega que possa continuar a fazer acompanhamento àquela pessoa. Até porque aquilo que é o meu principal motivo ali dentro é ajudar aquela pessoa. E se eu sei que o facto de eu não estar a conseguir ser 100% imparcial naquele processo, eu não estou a conseguir ajudar aquela pessoa, eu tenho que ser a pessoa responsável por dizer, eu não te consigo ajudar. Eu estou a esboçar um sorriso, não é do que você está a falar. É que eu já estou imaginando os cortes que vão sair daqui. E o que é que vai... Eu só vou fazer só aqui uma ressalva. E o que é que vai gerar? A Petra dizia propriamente africanos, não só africanos, eu teria também aqui... América Latina. Não só dentro da religião muçulmana também. Sim. Exatamente isso. E quantos portugueses têm 2, 3 famílias? Sim, não estamos... Moralmente aceitável. Exatamente. Moralmente aceitável. Quantos filhos, depois do pai falecer, descobrem que têm irmãos? Sim. Estamos a falar aqui da questão... Concorda, madrinha. E olha que ela ainda há pouco te rotulou. Eu não gostei muito dela te rotular de heterossexual. Eu acho que ele gostou. Exato. Tem mais alguma questão? Madrinha, eu tenho muitas questões, mas o tempo urge. Cadê onde é que está a covarde da nossa produtora? Ah, tá ali. Ela disse que ainda temos tempinho. Temos mais 10 minutos. Temos? 10 minutos. 10 minutos. Aproveita os 10 minutos para tirares aquele coelho da cartola. Não, eu não tenho nem coelho nem cartola. Não é? Eu achei interessante, porque... Por exemplo, do meu ponto de vista de profissional de rádio, eu achei que vocês se soltaram hoje de uma maneira que era assim que vocês deveriam participar em todos os programas. Mas também eu compreendo que é muito mais fácil falar daquilo que nós dominamos do que, eventualmente, ter que entrar no universo das outras pessoas. Mas, atenção, vocês, ao longo desses programas, eu já não sei em quantos vão, 9, 10, 11... Hã? Não sabemos a quando é 12. Não sabemos, né? Já é uma 20, sei lá, houve uma evolução de todos nós muito grande. Quando eu digo de todos nós, porque é muito difícil 3 pessoas que nunca trabalharam juntas se sentarem numa mesa, aqui na Abelha, não é? E resolverem fazer entrevistas. As coisas foram assim meias naturalmente, como as placas tectônicas, né? Por isso que pode eventualmente haver... algum tremor de terra. Agora, perguntas, eu teria muitas perguntas, mas eu acho que eu já os massacrei de forma considerável. Eu vou fazer só uma ressalva. Quando diz que soltamos mais, é perfeitamente normal, porque no âmbito daquilo que é a nossa posição enquanto entrevistadores, se assim podemos dizer, o nosso objetivo não é nós subsairmos ou explorarmos mais aquilo, mas sim explorarmos o entrevistado. Razão pela qual muitas das vezes acabamos por omitir menos aquilo que é a nossa opinião, uma vez ou outra, naturalmente, mas acabamos por dar um momento, mas haverá momentos como esse. Sim, e é mais fácil ser entrevistado do que entrevistar. Exatamente. Muito bem, então vamos aqui a mais perguntas. Defina a vida numa só palavra. Servir. Eu, antes de fazer a mesma pergunta... Eu só achei engraçado porque é a pergunta que o Madrinho faz sempre aos outros. É a da praxe. Eu queria te perguntar uma coisa que eu achei muito curiosa. Eu quero te perguntar também uma coisa. Guarda, pergunta já. É rápida a minha pergunta. A nossa produtora, ela abriu aqui uma janela de perguntas a um determinado grupo. E foram feitas aqui N perguntas. Tem uma aqui que me chamou a atenção, porque eu não sabia o que era. E a pergunta é o seguinte: é errado galhetar os monames?
Ou pode-se resolver tudo na conversa? Eu queria que você explicasse para quem está a assistir o que é galhetar os monames. Posso te mostrar? Em quem? No heterossexual. Só se for no heterossexual. Então tá dizendo só que deixa eu calar a boca. O Lucas sabe o que é galhetar os monames? Explica aí o que é galhetar os monames. Foi uma pergunta que alguém fez, é isso? Sim. Galhetar os monames é dar uma estalada galheta, às crianças. Sim. Tapa. Exato. Muito bem. Então vamos lá. Antes de me fazer a pergunta, é errado dar um estalo numa criança? Na minha perspectiva, é errado e há outras formas de ir. E vou ressalvar, para mim é errado bater na cara. Dar uma palmada no rabo é outra coisa. Ok? E tudo depende também da intensidade, da situação, do grau, da conversa. E aqui entraríamos em muitas questões, porque é diferente. Eu já corrigi a criança, já falei com a criança não entende, continua, vou dar uma palmada no rabo, daquelas palmadas inocentes, entre aspas. Com isso eu não estou a dizer que deve ser uma justificação para tudo e mais alguma coisa, porque há comportamentos que são de criança e a criança é uma criança. Acredito que hoje em dia temos muitas mais ferramentas para os próprios pais conseguirem lidar com as crianças de forma diferente àquilo que se calhar se fazia antigamente, que não havia tantos recursos, não havia tanta informação, não havia tanto conhecimento de como lidar com determinadas situações das crianças. Hoje em dia sabe-se muito mais sobre o próprio processo de desenvolvimento das crianças, que em certa idade é normal que elas ajam desta forma, que nesta idade é normal que elas façam isto. Como é que se pode contornar, como é que se pode comunicar, outras estratégias para lidar com as crianças, sem ser simplesmente ao recurso de punição física. Por isso, para mim, é errado dar uma chapada na cara. Você nunca levou? Já. E mas você aquela frase... Ficou traumatizada? Deixou de ser heterossexual por causa disso? Descobriu alguma coisa? Aquela frase que se diz apanhei e sobrevivi, para mim é das piores coisas que podem dizer, porque a pessoa pode sobreviver fisicamente, mas emocionalmente estar completamente danada. Quantos minutos faltam para acabar o programa? É melhor acabar. É, né, JP? É melhor acabar por aqui, né? Eu quero ver quando você for mãe. Tá bom. Eu quero ver quando você for mãe Volta e for levada à loucura por esses endemoniados pequenos. Que horror, JP. Sim. Não no sentido pejorativo, né? Não no sentido pesado. Porque são demônios. Eles tiram a nossa paciência. Eles destroem. Eles também vieram para isso. A criança faz parte. Também. Mas olha, eu apanhei. Minha mãe deve estar assistindo. Eu apanhei de uma Mas sabes o que é? E nem por isso eu fiquei traumatizado. Muitas vezes não é questão... Minha mãe me batia de tamanco na minha cabeça. Acho que eu fiquei maluco. Pois, se calhar, né? Mas muitas vezes é falta de gestão emocional dos pais que faz com que façam isso com as crianças. E não é propriamente querer educar a criança. Então, pai... E a mãe, eles são os primeiros, pai, mãe, progenitor, cuidador, o que for, são os primeiros a ter que ter gestão emocional e inteligência emocional para saber lidar com a criança. Porque a criança muitas vezes tem comportamentos que ela própria nem tem noção do que está acontecendo. Tá bom, minha querida, mas você só está falando isso porque você se baseia na teoria. Você nunca viveu a prática. Sim, mas estás a perguntar a Petra pessoa ou estás a perguntar a Petra psicóloga? Não, vou dar as duas. Você não sabe, você não vai... Atenção, eu não estou falando de espancar, não estou falando de violência doméstica, não é? Porque é o seguinte, a coisa já começa desde pequeno. Aliás, nós temos aqui um integrante que vai ser pai em pouco tempo. Vai te acostumando, meu irmão. Porque é o seguinte, você troca a fralda do bebê e o cara caga de novo na fralda nova. E você tem que repetir aquilo, às vezes, 2, 3 vezes. Sabe? Você não está preparado para isso. Ninguém preparou um ser... Olha, quando o menino fizer, vai ter atenção que pode acontecer de novo. É isso que eu estou a dizer, que hoje em dia existe muito mais informação. Inclusive, tivemos aqui o Francisco Garcia, que nos disse que até tem um podcast para pais, não é? Aqui a falar, não é? Dessas questões. O Francisco Garcia é um ícone. O Francisco Garcia é o pai que eu gostaria de ter sido. Entendeu? Eu admiro e mando um grande abraço para o Francisco Garcia. Mas você não sabe o que é... E atenção, quando eu falo isso, não interprete isso como uma forma de preconceito ou de agressão. Você, com toda a sua psicologia, com todos os seus livros, com todos os seus estudos, você não sabe qual é a sensação de você acordar cedo, vestir as crianças para ir para a escola, numa segunda-feira, vendo a hora passar, e o garoto, às vezes de 10, de 11 anos, derruba a caneca do leite em cima
E você conta até 10 e diz assim, meu querido, vai trocar de roupa rápido para a gente ir para a escola. Né? Isso na segunda. Você não sabe qual é a sensação de, na terça-feira, acontecer a mesma coisa, idêntica, com o mesmo garoto. E você diz, meu querido, meu anjo, vai trocar de roupa para a gente ir para a escola, tudo atrasado. Você não sabe o que é que 3 dias depois acontecer a mesma coisa. Onde é que entra a psicologia? Estás a falar por experiência própria? Eu estou falando por experiência própria. Eu só falo por experiência própria. Sabe, ter filho é uma coisa maravilhosa. Ter filho é uma coisa maravilhosa. O único problema de ter filho é que eles vêm com a mãe. Mas isso não é problema nenhum. Não começa a me fazer sinal para eu calar a boca. Entendeu? É maravilhoso. Eu adoro. Agora, é uma luta diária. E por isso que você deu o exemplo do Francisco Garcia, que é um espetáculo. Não, eu falei do exemplo dele por causa do podcast. Isto para dizer Sim. que hoje em dia existe muito mais informação disponível para como os pais podem lidar com essa situação sem recorrer à munição física. É isso que eu quero deixar em cima da mesa. É que existem muito mais recursos e muito mais forma de... E atenção, quando eu digo sem punição, eu estou a dizer sem punição física. Porque existem outras formas de punir os filhos. Existe a forma de retirar algo que ele gosta, de castigo, né? Ou seja, existem outras formas de educar sem ser através da punição física. E acho que muitas vezes quer-se fugir para aí porque é o mais fácil. É muito mais difícil educar sem punição física, porque aí implica que tu tenhas consciência de muita coisa, muito conhecimento, paciência, tempo. E paciência é um artigo que está em falta. Defina a vida numa palavra só. Deus. Você tinha uma última pergunta, é isso? Eu já esqueci. Tenho a da praxe e tenho antes essa. Creis em Deus? Depende do momento, depende da situação. Por isso que eu disse ainda há pouco que eu poderia me contradizer. Há momentos que sim, e há momentos em que eu não consigo entender certas coisas. Atenção, eu não disse que há momentos em que eu não acredito. Sim, compreendi. Eu acredito. Há momentos da minha vida que eu acredito piamente, mas há outros momentos que eu não consigo entender. E aí é difícil eu responder isso. É por isso que eu digo, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre aprendendo. Há coisas que não encaixam na minha cabeça. Talvez, por eu não ter a chance de visão que vocês, ao longo do tempo, adquiriram. Não, mas ainda vai a tempo. Acredito que ainda, é tarde, ainda e vamos ver o Jota batizar-se e tudo. Vamos Amém. Tem que ser do Rio mesmo, tem que ser do Rio Amazonas. A gente leva em Israel, cara, sem problema nenhum. Mas Não, pronto, eu espero que tenha sério, respondido. Você... Uma vez eu aprendi uma coisa, que é assim, se você me perguntar, se você não me perguntar quem é Deus, eu sei quem é. Mas se você me perguntar, talvez eu não te saiba responder. É mais ou menos assim, entendeu? E foi o que eu senti agora. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que quando Jesus disse que quando 3 pessoas estiverem reunidas, que ele estaria presente. E uma das coisas que eu admiro nesse programa, nesse podcast, é o fato da convivência saudável entre pessoas que são tão diferentes, pessoas que são de praias diferentes. E isso eu acho que deveria ser um exemplo para todo mundo, não é? Porque hoje a gente vive num mundo de tanta intolerância, seja sexual, seja racial, seja religiosa. Tudo é motivo de intolerância, tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo de crítica. Eu acho que nós podemos conviver como seres humanos, com as nossas diferenças, com as nossas visões, com as nossas peculiaridades, sem atrito, sem falta de respeito. Claro. Não é? Perfeitamente. Eu sei que às vezes eu me excedo aqui no programa, e isso causa algum desconforto em vocês, mas é assim, às vezes é preciso dar uma espetada, salvo seja, dar uma espetada para acordar assim um pouco as pessoas, né? Porque está tudo muito sorumbático, digamos assim. Muito sorumbático. Mas gostei da parte que disseste relativamente ao convívio e lá está. Não quero me estender muito, né? Vou direto já à tua questão da praxe. E se nós vermos a história desde a gênese daquilo que é as igrejas evangélicas, no fundo, nós vamos recorrer
as vendas de indulgências através de Martin Lutero, que quando revoltou-se com as 99, Estudou, as Madrid. 99, as 99 teses e tal, e através da reforma protestante que decorreu, né? Aí sim surgiram os novos, as reformas, surgiram as novas denominações, surgiram as igrejas anglicanas e por aí em diante, depois veio e espalhou-se pelo mundo afora. Mas isso tudo para dizer o quê? No meio disso tudo, vai haver sempre um denominador comum entre nós, ainda que sejamos todos diferentes, vai haver sempre um denominador comum. O Pai é nosso. O Pai não é da Universal, não é da Católica, não é da Assembleia, não. O Pai é nosso. E por isso que frise e volta a frisar mais uma vez. O foco é Cristo. Não é religião, não é seja o que for. Muito bem, Jota. Como define a vida em uma palavra? Boa. Obrigado. Obrigado. Pessoal, acredito que haverá uma segunda parte que ficou muito por dizer, muito. E quiçá uma terceira, e quase espero que a covarde da nossa produtora participe no próximo. A próxima, e não acredito. não teve coragem de sentar aqui. Porque o tempo foi curto, passou muito, muito rápido. Como você viu, foi algo que você poderia ter brilhado muito com a sua experiência, contar suas histórias. Com os seus olhos vistosos e tal. Exatamente. Poderia nos contar aqui quando você dançou 2 vezes no Moulin Rouge, em Paris, né? É segredo, não posso contar isso. Ela é culturista, ela só senta no pula-pula. Ela é culturista. Ela só é culturista. Mas, pessoal, obrigado. Até me perdi. O Kuduro só distrai. Obrigado pelo tempo que tiveram conosco, pela paciência, né? E subscrevam o canal. Alguma pergunta que gostariam de fazer, algum de nós também podem deixar nos comentários. Deixem nos comentários para a próxima edição do Malemba Especial. Quero dar um agradecimento rápido a todas as mídias que, de alguma forma, vêm divulgando o nosso trabalho, os nossos entrevistados e fazendo questão de mencionar a fonte. Isso sim é bonito, isso sim é bacana, isso sim é ser profissional. Ao contrário dos outros que também tiram pequenos enxertos das nossas entrevistas, fazem lá o tal do remix, não é isso, minha querida? Você que é ligada nessa... Não é? Como é que chama quando eles tiram um trecho e ficam falando na frente? Como é que chama aquilo? Eu não entendo nada disso. Como é que é? Remistura? Remix, remistura. Remix é remistura. Ou sei lá o quê. Fazem algo. E não mencionam, não dão a fonte, né? Aproveitando do grande trabalho, do hercúleo trabalho das outras pessoas. Mas pronto, a vida é assim, repleta dessas coisas. Nós daqui a 15 dias voltamos. Petra Tavares, senhor Madrino Ventura. Obrigado. Foi um prazer estar contigo. E a nossa querida produtora que não teve coragem de entrar. Obrigado. Dona Vânia. Muito obrigado. Um abraço para o Lucas também, que participou aí com a gente. Valeu a todos vocês. Lucas. Obrigada. Daqui a 15 dias nós estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.